Bom, vamos lá. Me chamo Fernando Scotá, sou analista ambiental no Departamento de Recursos Hídricos da Secretaria de Meio Ambiente do Rio Grande do Sul. E nós estamos com um projeto bastante extenso, né, de execução, bastante, não vou dizer inovador, mas é um projeto grande, né? Eu vou explicar alguns aspectos aqui para vocês. Vamos lá. Primeiro, eu vou dar uma contextualizada geral. O que que aconteceu depois da inundação, né? Nasceram, vamos dizer assim, quatro projetos. Na verdade, mais projetos, mas vamos dizer que esses projetos nasceram juntos, que é o levantamento batimétrico do estado, que eu vou apresentar hoje, o levantamento topográfico, que eu vou apresentar amanhã para vocês, a modelagem hidrodinâmica, que é mais relacionada à previsão em si, aos modelos hidrodinâmicos e a previsão, e as instalações de estações automáticas de rápida resposta. Lá, meados de julho, agosto, enfim, foi feita uma divisão entre os gestores, onde a Secretaria do Meio Ambiente e o Departamento de Recursos Hídricos, que compõe a Secretaria do Meio Ambiente, da qual eu faço parte, vai desenvolver, então, a batimetria e a topografia. A topografia eu falo amanhã, pela manhã. E a Defesa Civil do Rio Grande do Sul fica com a modelagem hidrodinâmica e as estações. Todos esses projetos fazem parte do Plano Rio Grande, que é esse grande plano com uma série de projetos emergenciais, projetos de tempo curto, longo, médio, enfim. Vocês podem acessar no próprio site, é só escrever Plano Rio Grande que dá para acompanhar todos esses projetos, certo? Mas esses quatro projetos nascem juntos. Então, o levantamento batimétrico, né, ele tem um escopo de execução de topobatimetria, né, a batimetria e a parte seca dos rios, em aproximadamente 9.000 quilômetros. Essa é a parte que eu digo que o projeto é longo, né? Ele é um projeto grande, ele é um projeto de longa execução. Mas qual é o objetivo, né, exato de estar coletando dados topobatimétricos? É melhorar o sistema de alerta de inundação do Rio Grande do Sul através da modelagem hidrodinâmica. Então, tanto a batimetria quanto a topografia serve de insumo para o projeto número 3, né, que é a modelagem hidrodinâmica e a melhoria dos sistemas de alerta do Rio Grande do Sul. Bom, qual é o status do projeto até o momento? Nós lançamos o edital de credenciamento, não é uma licitação, é um credenciamento, eu já explico o que é isso, no dia 28 de janeiro. E as empresas estão enviando documentação para se credenciar e recebendo já a convocação. Até o momento, só uma recebeu a convocação já de contratação, onde agora são trâmites burocráticos, né? Desses 9.000 quilômetros, nós dividimos em regiões que a gente chama de blocos de 500 quilômetros aproximadamente. Isso não segue uma regra exata de 500 quilômetros, mas a gente tenta que seja perto disso. E daí existem os blocos ali naquela tabela, o bloco metropolitano, Taquariantas, Montante do Jacuí, Baixo Jacuí, Guaíba, as áreas costeiras e as áreas do Uruguai. Então, existem blocos prioritários, que são os blocos que concentram a grande infraestrutura do estado. Eu não sei se vocês conseguem ver o meu mouse, mas eu estou tentando apontar para essas áreas aqui, né? Esses blocos são prioritários, o 1, 2, 3, 6 e 7, nessas áreas no azul mais claro aqui. Mas nós pretendemos coletar dados em todo o estado e para desenvolver os sistemas de alerta de diversos municípios, enfim. Agora eu vou falar sobre essa questão dos espaçamentos
antes disso, né, a Lagoa dos Patos não é objeto desta contratação. É importante sempre colocar essa questão, porque no momento da orçamentação que a gente faz com as empresas, a gente verificou que iria ser muito difícil trabalhar com preços comuns de rio e de lagoa, né? Algumas empresas têm expertise mais em uma área, mais em outra. Então, como para fins de simplificação, nós tiramos a Lagoa dos Patos nesse momento. E assim, o que que são os 500 quilômetros de um bloco? Ele representa o somatório das seções transversais dos rios, né? E cada local tem um espaçamento entre essas seções transversais. Depois eu vou mostrar um exemplo melhor. As áreas em azul mais escuro são áreas de espaçamento de 1 em 1 quilômetro. As áreas de azul mais claro são áreas de espaçamento ou de 500 metros ou de 200 metros. 200 metros são áreas geralmente próximo de áreas urbanas até 2 quilômetros a montante, ou regiões de controle hidráulico que são interessantes, né? Que podem ter um impacto na modelagem hidrodinâmica. Então, basicamente, esse espaçamento e essa definição dos rios foram feitas entre diversos técnicos do Estado e os professores do IPH também, do Instituto de Pesquisas Hidráulicas, que foram nossos parceiros em fazer essas definições. Isso a gente ainda está fazendo, tá, pessoal? Isso não é já um. A gente ainda está refinando, ainda está produzindo. Aqui um exemplo das seções transversais, aqui no caso o Delta do Jacuí, uma das áreas mais importantes, com seções de 200 em 200 metros. E já outras áreas, como por exemplo aqui no Rio Caí, na parte na esquerda superior da figura, nós já temos espaçamentos de 500 em 500 metros. E aqui no Rio Jacuí também, numa área que não é tão importante assim, 500 em 500 metros, né? Enfim, nós vamos rio a rio, geolocalizando com a resolução, pensando como fazer como que será feito esses levantamentos. Eu não falei, eu peço desculpas, ou falei muito pouco. O credenciamento não é uma licitação, ou seja, uma empresa não vai ganhar todo o projeto. As empresas se credenciam, elas entram numa espécie de fila e cada uma vai ser contratada para um bloco de execução. Então, qual é a vantagem? A vantagem é que a gente consegue executar múltiplos contratos, né? Então, a gente pode ter 3, 4, até mais empresas executando esse serviço de forma conjunta, e com isso a gente ganha tempo de execução de serviço, e a gente conseguiu deixar o contrato com um valor mais interessante do que uma licitação comum, que é aquele leilão para baixo, né, onde as empresas vão reduzindo o valor até ficar no limite, né? Então, cada empresa executa um bloco de 500 quilômetros em 6 meses. E peço desculpas que eu não falei sobre isso antes. Bom, mas cada empresa tem uma expertise, tem um conhecimento, conhece mais uma bacia, tem um equipamento. Então, esse é um ponto sensível também, né, que nós temos que pensar. As especificações do TR, né? A gente colocou um ecobatímetro monofêtico com 200 kHz, posicionamento com GNSS de dupla frequência. Tem uma série de outras especificações mais de detalhe nesse contexto do posicionamento, que eu não vou entrar agora. O levantamento das seções transversais pode ser feito por topografia convencional ou por uso de drone ou algum outro método que a empresa ache interessante, desde que não tenha um impacto negativo na resolução e na qualidade do dado. E no TR, nós colocamos exatamente assim.
deverá ser adotado o sistema de referência, como sistema de referência, os padrões do Sistema Geodésico Nacional, conforme as publicações de normas e padrões mais recentes do IBGE. Na data do edital, CIRGAS 2000 para a data horizontal e rede de referência de nível nacional em Bituba. Outras questões de controle de qualidade, a NBR 13133, orientações para coleta de dados batimétricos da Marinha, especificações para levantamentos hidrográficos também da Organização Hidrográfica Internacional e levantamentos topobatimétricos geodésicos aplicados na Rede Hidrometeorológica Nacional da ANA. Todos esses documentos estão no TR. E a gente vai ter a nossa ideia, assim, é ter um bom controle de qualidade do levantamento altimétrico, né? É fazer uma fiscalização mais pesada nesse sentido, até porque depois os dados das diferentes empresas, eles devem casar, né? Então, esse é um ponto importante. Eu esqueci de colocar aqui, mas existe um padrão do erro máximo permitido, que eu acho que é 0,1 metro, tanto planimétrico quanto altimétrico, tá? Eu peço desculpas que agora que eu vi que foi uma falha também, esse é um outro ponto importante a colocar. Nós vamos pedir os dados brutos, enfim, todo esse tipo de os dados originais para verificação se o trabalho está ocorrendo da forma correta. Questões mais institucionais e reflexões. A contratação foi desenvolvida com corpo técnico reduzido, né? A SEMA possui poucos técnicos, mas esse é um ponto bastante importante, bastante legal de falar. Foram realizadas várias consultas interinstitucionais com diversos órgãos, o IPH, o Instituto de Geociências da URGS, a CELT, não é CERT, é CELT, lá do Reinaldo, que me ajudou bastante, técnicos do ramo, teve toda a parte de orçamentação das empresas, onde eles também trouxeram ideias, enfim. Então, foi um excelente diálogo interinstitucional. Eu converso muito isso com o Felipe Nievins, que parece que a enchente aqui no Rio Grande do Sul deu uma boa chacoalhada nas instituições para que elas conversem mais, tenham um maior fluxo de informação e de apoio. Mas nós não temos hoje no corpo técnico da SEMA, hoje, tá, um profissional especializado de engenharia cartográfica ou agrimensura, e também eu desconheço em qualquer secretaria do Estado que tenha algum profissional dessa área. Então, o Felipe, já venho conversando com o Felipe, que se esse evento puder trazer alguma luz nesse sentido, numa recomendação, numa nota técnica, numa norma que projetos acima de um valor tal, ou de grande porte, ou de médio porte, enfim, eu tô viajando aqui, né? Até porque não é muito minha área, mas que a gente possa ter uma maior regulamentação nesse sentido. Eu vejo que muitas vezes eu sou técnico, analista em geoprocessamento, mas eu tenho mais experiência com sensoriamento remoto e aplicações em hidrologia e agronomia. Me falta a questão, né, de maior experiência com nivelamento, com altimetria, com esse assunto. E muitas vezes os editais, às vezes, colocam assim, vamos chamar profissionais de geoprocessamento, mas às vezes o profissional de geoprocessamento não entende desse assunto que é mais específico, né? Mas essa é uma realidade que a gente tem que melhorar, assim, eu acho, no sentido institucional. A gente ainda não pensou como esses dados serão disponibilizados, que esse é outro assunto aqui do evento, né? Mas eles certamente serão disponibilizados, tá? A gente está com muito, assim, desejo que esses dados
possam ficar numa plataforma disponíveis para todas as pessoas. Isso é outra questão que é muito claro. Todas as pessoas que eu converso, essa ideia não é originalmente minha, mas eu trago muito essa ideia com relação ao evento da inundação do Rio Grande do Sul, é a seguinte, todo mundo concorda com isso. Se nós tivéssemos os dados organizados e disponibilizados para o público, o evento da inundação no Rio Grande do Sul não seria o mesmo. O evento teria um impacto certamente menor do que o impacto que nós tivemos, porque a gente teria uma resposta com previsões e entre outras coisas, ou ações, tomadas de decisões na hora ali que a gente tinha que fazer, mas os dados às vezes não estavam prontos para serem usados, né? Então, esse projeto, ele é muito grande, mas ele precisa ficar público, né? Ficar publicizado, ficar gratuito para todo mundo pode usar, enfim. Então, é lógico, a gente ainda nem começou com a primeira coleta, né? Temos ainda um longo caminho a percorrer, mas essa cultura da disponibilização do dado, ela parece estar cada vez mais aumentando. E entrando no último assunto, antes de encerrar, tenho conversado muito com o meu parceiro Reinaldo Gambim e outros colegas da FEPAM, enfim, diversos atores aqui, parece que é uma questão assim, pelo menos no Rio Grande do Sul, né, mas eu imagino que possa ser aplicado para outros contextos, outros estados, enfim. Os dados de batimetria, eles ficam soltos, né, até porque cada instituição tem um uso, né? Aqui no Rio Grande do Sul tem a batimetria para mineração, a batimetria para hidrovias, a batimetria para alguns estudos ambientais, e agora nós vamos ter a batimetria para a modelagem hidrodinâmica. Mas a gente vem conversando, eu, Gambim e outros colegas, para compartilhar todos esses dados, de preferência colocar numa plataforma única e, se for possível, disponibilizar todos esses dados. Inclusive, isso para esse projeto especificamente, isso é muito importante porque uma das questões que se fala muito é a questão do assoreamento dos rios, mas esse projeto não responde ao assoreamento, né? Ele tem um outro escopo, um outro foco, mas por que não? Se nós tivermos, né, dados antigos, dados de outros períodos, a gente pode casar esses dados e tentar fazer algum tipo de comparação e ter realmente uma boa, uma boa noção do balanço sedimentar dos rios do Rio Grande do Sul, né? Mas para isso nós precisamos dos dados antigos, né? A gente não consegue fazer com um dado único de um dado momento. Isso é mais difícil de chegar numa conclusão se os rios estão ou não assoreados. Então, acredito que dia 17 nós vamos fazer uma reunião em abril, agora em abril. Fica o meu contato aqui, ali no canto da tela, para que eu fico à disposição, quem quiser participar, só me escreve, por favor, e a gente vai tentar juntar uma turma e tentar avançar nessa questão de disponibilização, compartilhamento de dados antigos. E ficam os agradecimentos a vários colegas aqui, eu não vou citar todos, porque eu já vi que eu já falei 20 minutos, já passei o tempo, mas diversos colegas ajudaram, né, às vezes pontualmente, às vezes em trabalhos bem complicados para fazer esse projeto sair e, e eu espero que no próximo mês, talvez, a gente tenha as primeiras coletas de dados batimétricos. Enfim, fico à disposição. Muito obrigado.